Boa noite, igreja. É um prazer realmente poder participar desse culto nessa noite e poder trazer também um pouco do que Deus tem me inspirado nessa semana. Quando o pastor Maico me ligou, eu fiquei um pouco tenso, né? É sempre uma grande responsabilidade, eu digo principalmente num culto, de nós chegarmos diante do altar de Deus e trazermos a palavra. Então é uma responsabilidade grande e não somos nós que temos que falar, mas sim nós temos que deixar Deus falar. Então eu espero que Deus me use nessa noite e que o que eu gostaria de compartilhar com vocês, que possa ser algo bom, edificante, talvez não para todos, mas talvez para alguns que talvez precisam. Como o pastor Maico já fez a introdução, né, eu ia me apresentar também, mas mesmo assim faz parte do meu estudo, e eu gostaria de compartilhar um pouco de mim, né, já que temos muitos aqui que talvez não me conheçam ou não sabem quem que é o Norlin, talvez estão se perguntando, mas ele não é pastor, o que ele está fazendo hoje aqui? Eu hoje já participo há mais de 20 anos na Igreja de Deus, de Marechal Cândido Rondon, sendo que eu me converti num programa evangelístico do Grupo Laudate, da Alemanha, que esteve aqui, isso foi em torno de 1993. Então, desde lá eu tenho me colocado à disposição de Deus e sempre tenho falado e posto como objetivo meu, a partir daquele momento, eu quero servir a Deus no que for possível. Talvez ultimamente um pouco mais afastado, mas dentro das possibilidades auxiliando a igreja. Dentro do meu testemunho de vida, assim, muitas vezes quando a gente fala de testemunho, a gente espera algo impactante, algo fabuloso, algo grande, né, que aconteceu na vida e fez uma transformação radical. Eu, dentro de toda a minha vida, eu já nasci quase dentro da Igreja de Deus, eu sempre digo. Eu tive o grande prazer de nascer numa família cristã e o meu avô materno era pastor leigo da Igreja de Deus lá em Porto Mendes, então nós morávamos na frente da igreja, então minha vida se resumia ao pátio da igreja. Então, dentro dessa vida em que eu tive a possibilidade de viver ao lado do meu avô, que era um grande amigo, alguém em quem me espelhei muito, apesar de não ter tido a oportunidade de viver muito tempo com ele, até os 10 anos, quando ele partiu, mas eu tenho muitas boas lembranças dele e de tudo que eu pude viver. E também tive pais maravilhosos que sempre me levaram à casa de Deus. Já lá em Porto Mendes, nós sempre tivemos o devocional na mesa, na hora do café, era algo sagrado e continua até hoje. E posteriormente a gente veio morar para Marechal. Aqui talvez a gente ficou um pouco longe da Igreja de Deus, né, onde a gente participou bastante na Igreja Luterana, onde meu pai era membro. E mesmo assim a gente continuou fielmente participando da igreja. Eu sempre digo um grande exemplo que eu tive dos meus pais, e principalmente do meu pai, que era domingo de manhã, era sagrado nós irmos à igreja, participarmos do culto. Chovesse, fizesse frio, ou tivesse com dor de barriga, ou com dor de ouvido, ou sem vontade de ir, não, a igreja era um lugar sagrado. E eu acho que tudo isso que eu aprendi no exemplo dos meus pais, do que eles trouxeram, fizeram com que eu pudesse chegar e crescer na palavra de Deus, e eu pudesse estar hoje aqui. Porém, nada disso adianta quando os pais nos incentivam, quando os pais, os pastores nos levam à igreja, mas nós temos que tomar uma decisão, que é a conversão, e aceitar o caminho de Deus. Nós só participarmos e não tomarmos essa decisão, de nada adianta. E hoje o estudo, a mensagem que eu gostaria de compartilhar com vocês, tem bastante a ver com a última mensagem de 2 anos e meio atrás que eu fiz, onde muitos de vocês vão lembrar que o Suco tropeçou numa pedra e caiu, onde é que até hoje tem gente que acredita que realmente o Suco caiu de acidente, mas era combinado. Mas hoje eu gostaria naquela época foi falado, eu sendo um estorvo para alguém, com as minhas atitudes, com o que eu faço. Hoje eu gostaria de compartilhar com você, eu tropeçando numa pedra e caindo. Como eu falei, é importante nós aceitarmos Jesus, virmos numa família cristã, participarmos do culto, buscarmos. Mas quantas pessoas dentro da caminhada cristã, em algum momento tropeçam e caem? E talvez hoje, aqui nesse culto, nesse programa, nós vamos ter muitas pessoas que talvez já passaram ou estão passando por esse momento em sua vida. Talvez seja você.
que nós pudéssemos refletir um pouco do que Deus espera, do que nós devemos fazer em nossa vida. Eu não sei quantos de vocês aqui já são convertidos, já tiveram uma experiência com Deus, que poderiam talvez chegar aqui na frente e compartilhar um testemunho maravilhoso, dizendo uma transformação radical de algo especial que aconteceu. Se eu pudesse chamar, muitos de vocês aceitariam o convite. Mas para que tudo isso acontecesse, um dia nós tivemos que chegar diante da cruz de Cristo. Todos nós tivemos que ser chamados, tivemos que sentir no coração aquele desejo ardente, aquela necessidade de colocar a nossa vida nas mãos de Deus. E nós tivemos que chegar diante de Deus, prostrando-nos na cruz de Cristo e colocando a nossa vida nas mãos dele. E quando isso acontece em nossa vida, eu tenho certeza que essa experiência que todos vocês tiveram, e eu também tive, no dia que eu saí do culto evangelístico lá, eu tive a oportunidade de orar com o pastor Mário, entregando a minha vida a Jesus Cristo. Quando eu saí daquele culto, eu saí como nessa foto, caminhando nas nuvens. Eu tenho certeza que todos vocês, ou a grande maioria, quando tomaram a decisão verdadeira, radical, de servir a Jesus Cristo como Senhor e Salvador, saíram daquele momento como se estivessem andando nas nuvens, flutuando, uma transformação radical na vida. Isso é maravilhoso. E aí nós saímos com uma empolgação tremenda do culto, desse momento. E nós queremos evangelizar, nós queremos falar de Cristo, nós saímos meio que pegando aparelho as pessoas e querendo que elas também vivam essa emoção, essa possibilidade, esse momento de ver Jesus, de ver uma vida transformada. Nós lemos, nós estudamos a Bíblia, nós participamos das atividades da igreja e queremos que nossos amigos realmente façam essa mesma caminhada, tenham esse mesmo alvo, esse mesmo objetivo, tenham essa mesma vida que nós estamos levando. Porém, nessa caminhada, logo, logo, surgem pedras, surgem dificuldades, né? Surgem as provações, surgem os amigos que muitas vezes nos tentam afastar de Deus. Ou muitas vezes nós temos aqueles amigos que eram amigos que não buscavam a Deus, não serviam a Deus, não tinham o mesmo objetivo, estavam distantes de Deus. De repente você toma essa decisão, sai do culto, flutuando nas nuvens, com o objetivo de servir a Deus. Mas aí você se depara lá fora com amigos que não querem isso. E aí surge uma grande barreira também. Quantos amigos, quantos jovens já que me comentaram isso, puxa, e agora, meus amigos, o que eu vou fazer? Eu não tenho mais amigos agora. O que eu faço? Qual é a caminhada? Como eu faço? Como eu enfrento isso? E tudo isso muitas vezes se tornam pedras em nosso caminho, que nos afastam dessa caminhada, desse momento glorioso que nós tivemos quando nós encontramos a Cristo como Senhor e Salvador de nossa vida. Essa mensagem surgiu um dia quando eu estava ouvindo o rádio, e no noticiário da manhã, quando surgem todos aqueles problemas de assalto e não sei de tudo o que mais, né? Uma das notícias era de que houve um acidente de moto no trajeto de Marechal Cândido Rondon a Nova Santa Rosa, depois do aeroporto, onde uma moto de noite, andando com uma luz meio fraca, fez a curva e tinha uma pedra no caminho, e a moto tropeçou nessa pedra, caíram e se machucaram. Nesse momento, quando passava essa notícia, que surgiu em minha mente essa memória, essa mensagem, essa inspiração. Puxa, será que eu em algum momento, em alguma curva de minha vida, eu posso tropeçar, cair e me machucar? Na minha vida espiritual? Ou talvez alguns de vocês já tenham passado por esse momento e talvez já estão machucados na vida espiritual, já estão distantes de Deus, não sentem mais toda essa presença de Deus, essa vontade de servir a Deus, e precisam ter novamente um reencontro. Nós estamos na vida cristã, nós estamos no mundo e nós passamos por dificuldades. E Paulo também diz isso, lá em Romanos capítulo 7, onde ele fala sobre
nós estarmos no mundo, a luta nossa contra o pecado. E ele diz, porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse eu faço. Quantas vezes no nosso dia a dia, como nós estamos no mundo, quando nós somos confrontados com o mundo, com as nossas dificuldades, não acontece isso também? Eu quero fazer o bem, eu quero servir a Deus, eu quero dar o meu melhor, eu quero alcançar a coroa da vida eterna. Mas aí, o mal muitas vezes nos seduz e faz com que a gente caia. A gente acaba sendo confrontado com situações que nos afastam desse caminho. Todo ser humano tem a inclinação de cair no erro. Isso já vem desde Adão e Eva, né? Eles já pecaram, os filhos pecaram. E aí nós também tentamos andar nesse caminho, mas erramos e caímos. Se nós formos olhar o exemplo na palavra de Deus, nós vamos ver muitas pessoas, grandes homens da palavra de Deus, que eram pessoas escolhidas por Deus, pessoas especiais para Deus, que caíram. Davi foi um exemplo. Dentro dos erros que ele cometeu no adultério, ele tentou encobrir um erro atrás de outro e não teve solução. Ele teve que buscar o perdão e a reconsagração com Deus. Mas por que então nós falhamos? Isso é o que nós gostaríamos também de olhar. Mas por que eu falho então? Por que muitas vezes eu sou desviado? Por que muitas vezes eu tropeço no caminho de Deus? Eu selecionei 4 pontos aqui dos motivos que nos levam a tropeçar, a falharmos nos caminhos de Deus. O primeiro deles é por causa do inimigo da nossa alma, o diabo, Satanás. Já muitas vezes a gente leu e muitas pessoas comentam dizendo, puxa, antes que eu não era cristão, eu não tinha tanta tentação assim, né? Agora, depois que eu me converti, parece que o diabo anda atrás de mim, a cada passo que eu dou, ele tenta me derrubar. É claro, porque você agora não é mais dele, você é um filho de Deus. E o inimigo da nossa alma, ele nos tenta e quer nos derrubar dessa caminhada. Lá em 1 Pedro 5,8 diz, sede sóbrios e vigilantes, o diabo, vosso adversário, anda ao derredor como leão, que ruge, procurando alguém para devorar. Nós, como cristãos, estamos correndo o risco de sermos atacados, de sermos tentados. Satanás quer nos afastar dos caminhos de Deus. Esse é um dos grandes motivos e pelo qual muitas vezes muitos caem na caminhada de Deus, porque deixam-se levar pela tentação, pelo mal, pelo inimigo das nossas almas que tenta nos afastar dos caminhos de Deus. O segundo motivo, por causa da nossa própria natureza pecaminosa. Nós estamos no mundo, nós não chegamos à glória celestial ainda, nós não alcançamos a nossa vitória ainda. E a nossa natureza como seres humanos é pecaminosa. E nós caímos facilmente de novo no erro. Tiago 1, versículo 14 ao 15 diz, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e o seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá a luz ao pecado. E o pecado, uma vez consumada, gera a morte. Tiago, nesse texto da palavra de Deus, ele fala acerca da tentação, da prova, da provação. E muitas vezes nós somos levados a pensar que Deus permite a tentação. Deus nos prova, Deus não nos tenta. Porque em Deus não existe mal. E a tentação é mal, porque ela tenta derrubar. Então Deus muitas vezes nos prova para nos capacitar, para que nós possamos crescer, para que nós possamos melhorar na fé, e nunca para nos derrubar. Se nós somos derrubados, muitas vezes é pela nossa própria cobiça, porque nós queremos muito mais do que nós temos e que Deus nos tem concedido. Terceiro ponto de por que muitas vezes nós falhamos na caminhada cristã. Por causa do sistema desse mundo e seus valores distorcidos. Será que isso é um problema de nós falharmos? O que vocês acham? Vocês já viram cristãos, pessoas tementes a Deus, que servem a Deus, falhar na vida cristã?
por causa desse motivo? Sim. Muitas vezes as pessoas buscam e buscam a Deus, e quando Deus abençoa, e quando Deus concede tudo aquilo que muitas vezes buscaram e quiseram, se afastam dos caminhos de Deus. 1 João 2,15 diz: não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Quantas pessoas mesmo servindo a Deus amam as coisas do mundo, gostam das coisas do mundo. A igreja está em segundo plano em sua vida. Vamos no culto? Hoje tem uma festa. Vamos no culto? Não, hoje eu estou cansado. Vamos no estudo bíblico? Hoje eu estou com dor de cabeça. Muitas vezes, o nosso dia a dia nos afasta. E quanto mais nós temos, mais muitas vezes nós somos levados para distante dos caminhos de Deus. E por último, porque não sabemos utilizar a liberdade que Deus nos dá. Deus nos deu o livre-arbítrio, Deus nos deu liberdade. Nós não somos robôs. Deus não fez a gente com uma mente dirigida por Ele. Não, cada um de nós tem a sua liberdade. Cada um de nós tem a sua possibilidade de criar o seu caminho. E muitas vezes nós não sabemos aproveitar essa liberdade, essa possibilidade que Deus nos dá. Gálatas 5, versículo 13 diz: porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne, aos desejos que nos afastam. Caímos porque toda vez que utilizamos mal a liberdade que Deus nos dá, somos prejudicados. Esses são 4 pontos que eu sinalizei, que são motivos pelos quais nós falhamos. Mas existem N outros motivos que nos afastam dessa caminhada cristã, dessa vida maravilhosa que um dia a gente tomou como decisão para a nossa vida. Não, eu quero servir a Deus, eu quero alcançar a coroa da vida eterna. Eu quero estar ao lado de Jesus Cristo. E nós caímos. Como está a tua vida? Você tem falhado? Você tem estado distante de Deus? Talvez você está aqui nessa noite, mas o teu coração não está mais com Cristo, com Jesus. Como anda a tua vida? Eu gostaria de ler com vocês Apocalipse 2, do versículo 1 ao 7. Se nós caímos, se você está distante de Deus, nesse versículo é a carta à igreja de Éfeso, onde é que ele adverte a igreja e ele dá 3 condições para que essa igreja volte novamente aos caminhos de Deus, para que essa igreja sirva novamente a Deus. Porque ela era uma igreja que tinha um firme propósito e de repente ela se afastou. E nós muitas vezes também estamos nesse caminho. Nós tínhamos um firme propósito, nós queríamos, mas nós estamos distantes. Apocalipse capítulo 2, versículo 1 em diante diz: ao anjo da igreja em Éfeso escreva: estas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas em sua mão direita e anda entre os 7 candelabros de ouro. Conheço as suas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores. Então era uma igreja que realmente perseverava, servia, sabia o que era correto ou errado. Você tem perseverado e suportado sofrimentos por causa do meu nome, e não tem desfalecido. Contra você, porém, tenho isso: você abandonou o meu primeiro amor. Será que nós temos abandonado o primeiro amor como pessoa, como cristãos? Daí ele dá algumas dicas. Lembre-se de onde você caiu. Arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do seu lugar. Mas há uma coisa a favor: você odeia as práticas dos nicolaítas, como eu também os odeio. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus.
Quando nós erramos, quando nós estamos distantes de Deus, aqui nós temos as dicas do que nós podemos fazer, de como nós podemos voltar. E a primeira dica é: devemos nos lembrar de onde foi que erramos. Se nós caímos, se nós tropeçamos, a primeira coisa que nós precisamos fazer é olhar para trás em nossa vida e dizer: puxa, aonde eu errei? Lá diz: lembre-se de onde você caiu. A igreja de Éfeso era uma igreja temente, uma igreja que servia a Deus, que buscava, que via as pessoas que estavam falando o que não era o que Deus esperava. E eles abominavam isso. Mas eles deixaram esse primeiro amor de lado. Então, o primeiro passo, quando nós caímos, quando nós estamos distantes de Deus, é nós nos lembrarmos de onde nós caímos. E outro exemplo que nós temos sobre isso é em Lucas, no capítulo 15, que fala sobre a parábola do filho pródigo. Ele também, todos aqui conhecem a parábola, né, daquele filho que estava insatisfeito de estar em casa, onde ele tinha de tudo, do bom e do melhor, mas ele estava insatisfeito. Muitas vezes nós, como cristãos, somos assim. Temos de tudo e do melhor, Deus nos tem dado e nós não estamos satisfeitos. Ele quis sair de casa, ele quis seguir o seu caminho. E aí ele foi, pegou a partilha dele, a parte dele do dinheiro, da herança, e saiu pelo mundo. Mas de repente esse dinheiro acabou. E aí ele teve que tratar porcos para sobreviver. E nesse momento ele também caiu em si. E ele viu como era bom estar na casa do Pai, como era bom estar na presença de Deus. E aí ele diz: quantos trabalhadores do meu Pai têm pão com fartura, e eu aqui morrendo de fome? Por isso nós precisamos nos lembrar, quando nós estamos distantes, nós estamos nos distanciando dos caminhos de Deus, e ver se nós também não estamos distantes da casa do Pai, da casa de Deus, necessitando desse auxílio. O próximo, devemos nos arrepender de nossos erros. Está lá nesse mesmo versículo: arrependa-se. Lembre-se de onde você caiu, mas arrependa-se se você quer voltar para esse caminho. Não adianta apenas se lembrar, nós precisamos voltar, nós devemos nos arrepender desse erro. O filho pródigo também fez isso. Ele também se arrependeu. Quando ele viu que ele estava passando necessidade e na casa do pai dele tinha fartura, tinha de tudo, na igreja, com a comunhão com os irmãos, tudo isso era maravilhoso, e agora está distante, afastado. Aí ele também se arrepende. E foi ter com seu pai: levantar-me-ei e irei ter com o meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Ele teve que se humilhar, ele teve que se rebaixar. Imagine, né, um filho pega tudo e sai de casa com queixo erguido, dizendo: eu vou cuidar da minha vida, eu vou viver a minha vida. E de repente ele tem que voltar para casa com a cabeça abaixada e pedir perdão. Assim deve ser a vida cristã também, quando nós caímos, quando nós erramos, quando nós nos afastamos do caminho de Deus. Nós temos que nos arrepender. E por último, devemos recomeçar a caminhada. Isso muitas vezes é difícil, muitas vezes é complicado, né, nós recomeçarmos essa caminhada. Eu vejo assim que muitas vezes, quando um irmão se afasta da igreja, segue outros caminhos, distantes de Deus, e ele se arrepende, e ele volta à casa de Deus, ele é recebido, muito bem, mas ele perdeu toda uma caminhada já, onde a igreja já passou, onde ela já cresceu. E ele precisa recomeçar, como se fosse do zero. Isso está nesse versículo também, né? Arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Ou seja, volte novamente aos caminhos de Deus, a andar nas nuvens, estar na companhia dos irmãos, buscar a Deus em primeiro lugar. E foi isso que o filho pródigo fez. Ele voltou para a casa do pai e começou do zero. Mesmo que fosse só como empregado, ele diz para o pai dele.
mas eu quero voltar, eu quero ter grandes coisas novamente. Como está a nossa vida? Como nós temos caminhado nessa vida cristã? O meu desejo nessa noite é de que, se você talvez que está aqui no culto, está distante dos caminhos de Deus, possa fazer a mesma coisa de que a igreja de Éfeso foi alertada, foi convidada a fazer. Ou seja, olhe onde você tem errado, arrependa-se e volte novamente essa caminhada. Deus está pronto para perdoar. Nessa noite, Deus está pronto para perdoar você. Se você está distante dos caminhos de Deus, se você caiu, Deus quer a tua presença novamente em seu meio. Continuando em Lucas lá, o que o pai fez quando o filho voltou? O pai saiu correndo de braços abertos e de longe já conheceu o filho. Jesus Cristo, Deus, está de longe observando a tua vida. Ele está dizendo, filho, volta. E se você tomar essa decisão dizendo, Senhor, eu quero voltar novamente a esses caminhos, eu quero caminhar essa caminhada ao teu lado, Deus está pronto para nos perdoar. Hebreus capítulo 11, versículo 25 também diz, pois é melhor estar de bem com Deus do que usufruir dos prazeres transitórios do mundo. É muito melhor estar na presença de Deus do que muitas vezes viver o que o mundo oferece para nós e que é algo transitório, algo que nos leva para a perdição. Qual é o preço de não se arrepender? Qual é o preço de muitas vezes, qual é o preço que nós pagamos por não querermos o arrependimento? Está lá nessa carta aos Efésios. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do seu lugar. Eu acho terrível isso e eu me preocupo com isso em minha vida. Eu quero alcançar o final. Eu tenho 20 anos de convertido, 20 anos um pouquinho, que eu sirvo a Deus, que eu tomei a decisão. São bons anos já andados, mas isso basta? Não, eu quero chegar mais longe. Eu convido a equipe de louvor para que já venha subindo, eu vou só no último ponto ainda, que diz qual é o prêmio de quem persiste nesse caminho. Está lá também. Ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Eu quero alcançar lá. Eu quero chegar. Eu quero chegar ao paraíso. E você? Quer chegar também? Quer alcançar essa vitória? Que realmente nós possamos pensar um pouco em nossa vida e refletir qual é o caminho que eu estou andando. Qual é o caminho que você tem escolhido, mesmo estando na casa de Deus, na igreja? Céu ou inferno? Essa figura do lado aqui, ela me choca toda vez que eu olho, quando eu vejo esse abismo com fogo e uma cruz estendida. Jesus estende a cruz, o caminho, a todo instante para cada um de nós. Basta nós escolhermos qual é o caminho que nós queremos seguir. Qual é o caminho que eu quero? Eu quero ir para Nova Jerusalém, para o céu, para estar com Jesus Cristo, meu Senhor e meu Salvador. Eu tenho escolhido esse caminho que desce, seguindo talvez os meus amigos do mundo, seguindo aquelas tentações, aquele caminho que tem me afastado cada vez mais da presença de Deus. Nessa noite eu gostaria de dar a possibilidade, juntamente com o momento de intercessão que nós não tivemos até aqui, de que se você está distante dos caminhos de Deus, se você tem se afastado dessa caminhada cristã, que você pudesse vir também nesse momento de intercessão, pedindo, Deus, eu quero continuar, eu quero retornar, eu quero me arrepender dos meus pecados, eu quero recomeçar, eu quero continuar, porque eu quero alcançar a coroa da vida eterna. Que você também pudesse ter a oportunidade de chegar diante do altar de Deus nessa noite e pudesse consagrar novamente a tua vida a Deus, dizendo, eu quero alcançar. Enquanto nós cantamos a próxima música, gostaria de convidar a igreja a se colocasse de pé e você refletisse um pouco em sua vida.
pensando em qual caminho você tem escolhido, qual caminho você quer alcançar, qual é a vitória ou a perdição. Que Deus realmente abençoe cada um de vocês e que nesse momento possa refletir nisso. E também aqueles que querem trazer seus pedidos ou seus agradecimentos podem ter esse momento agora diante de Deus.